Pessoal, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Hoje, dia 24 de maio de 2023, eu sou o professor Rodrigo, coordenador da disciplina Matemática Financeira, né? Nos cursos de Administração e Administração Pública, ofertados pela Rural e pela UF, respectivamente, né? Via CEDERJ. E hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre as orientações para a P2, tá? Que vai acontecer no próximo domingo, dia 28, na parte da tarde. Todos tiveram acesso às orientações para a prova lá na plataforma? Sim. Tivemos sim, professor. Sim. Beleza, maravilha. Então, lá a gente tem as orientações, né, que vocês vão ter lá para avaliação. O que eu recomendo que vocês façam, né, de forma operacional? É verificar com o polo, né, a questão aí de horário, de tolerância, né, tanto na chegada para a prova, né, no atraso, e também no momento da saída, né, o local de prova, porque tem alguns polos que o polo não comporta a quantidade de estudantes, então é normalmente feito aí a, a cessão de alguns espaços, tipo algumas escolas, então sempre vale a pena evitar esse tipo de situação aí na prova, tá? Todas as orientações estão na prova, né? Aquelas que estão lá na plataforma. Lembrando que vocês, né, foi até a pergunta aqui do Guilherme, vocês podem utilizar a calculadora, né, seja a calculadora científica normal ou a calculadora HP12C, desde que seja a calculadora mesmo, né, não é permitido o uso de celular, né, então, eu tenho HP12C no meu celular, não tem como usar, né, então, que é uma norma do CEDERJ, né, não pode usar nem computador, nem tablet, nem aparelho telefônico, né, durante a prova. Então, se quiser levar a calculadora, leva a calculadora tanto a científica quanto a HP12C, sem problema algum, tá? Uma ressalva, né, para o pessoal da UF, tá? A prova é a mesma, tá? Só que com a ressalva do pessoal da UF, esse semestre a disciplina ela foi colocada, né, como piloto para o sistema de correção online, né? Então, vocês colocarem, né, as respostas na folha de respostas, né? E a caneta, porque isso aí é também uma orientação também lá do CEDERJ no momento da digitalização da prova, né? Então, todas as respostas sendo colocadas na folha de respostas. A mesma coisa para o pessoal da Rural, né? Porque vai ter, se eu não me engano, 3 questões que são questões não são de cálculo, né? Mas que São vocês têm questões que teóricas. questões teóricas, né? Que vocês vão ter que marcar a alternativa. E aí, o que eu recomendo? Que vocês coloquem a resposta que vocês julguem correta na folha de respostas, tá? Porque, por exemplo, o pessoal da UF, que a gente está fazendo o sistema de correção online, a gente não tem acesso à folha de questões de vocês, né? Então, eu recomendo, não só para a UF, mas para o pessoal da Rural, colocar as respostas. Então, por exemplo, a primeira questão é uma questão teórica. Então, eu marquei a letra D. Então, escreve lá na folha de resposta, número 1, letra D, tá? Que aí fica mais fácil na hora da gente corrigir. Não, Ellen, como eu coloquei lá na plataforma, a folha de fórmulas vai estar já na prova, como vocês fizeram na P1, tá? Então, na P1, vocês fizeram a prova, tem as fórmulas, né? Que já foram colocadas lá, então vocês não vão ter nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Pessoal, mais alguma questão operacional em relação à prova, calculadora, fórmula, tudo bem? Oi, professor. Boa noite. Aqui é a Érica. Oi, Érica, tudo bem? Tudo. Aqui, eu tô com uma dúvida.
É Ah, operacional e não muito ao mesmo tempo. tá, É diga sobre aí. as fórmulas de anuidade, mais precisamente as de antecipada e diferida. Eu vi no livro, achei só tem, para mim só tem uma fórmula, só que na internet tem várias outras para poder utilizar. Qual seria melhor para Então, utilizar eu, para en- antecipada e para diferida? então, eu recomendo, né? Normalmente o que eu faço com os estudantes, né? A tua pergunta foi super tranquila. O que eu recomendo para vocês, né? Eu acho que eu até falei isso no semestre passado, não me lembro agora. O que acontece? A anuidade, né, é a operação com prestações, né? A gente tem Isso. a postecipada, que é o caso quando você tem a operação, né? Então vamos pegar aqui, a título de exemplo, né? Então, por exemplo, você comprou um bem que vale R$ 100 hoje, o tempo zero. Estão conseguindo enxergar aí, gente? Tudo bem? Sim, sim. Tá, então comprei a R$ 100 e aí eu tenho duas prestações. A primeira que eu pago daqui a um mês e a segunda que eu pago daqui a 2 meses. Isso aqui é um esquema de uma anuidade postecipada, por quê? A operação está aqui, ela aconteceu no zero. A primeira prestação ela acontece um período, né? Então aqui a gente está trabalhando com meses. Vamos colocar aqui que a taxa do crediário, né, seja uma taxa de 2% ao mês, tá? Então, uma coisa também que é importante, taxa ao mês, a periodicidade da prestação em meses, né? Então a gente pode usar as fórmulas tranquilamente. Esse aqui é o esquema da anuidade postecipada, tá? Como é que a gente faz para trabalhar com a postecipada? Se eu chamar aqui, né, o valor da operação, se a gente chamar de PV, né, que é o valor presente, ou A, né, tanto faz, a gente pode chamar de PV, pode chamar de A, né? E eu tenho as prestações que eu vou chamar aqui de PMT, né? Ou posso também chamar de R, né? Depende do livro, né? Do que vocês estejam utilizando. Por exemplo, no da UF a gente chama de PV e PMT, né? Na rural a gente chama de A, de R, de P, mas isso aí é indiferente. Qual é a equação que a gente vai utilizar? O A, que é o valor da operação, ele é em função do R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Beleza? Você deve ter visto essa fórmula lá. E isso, sabe que eu vi? Eu vi Ah, também que se eu trocar o i aqui de baixo ah, para depois, em vez de ser antes, muda a fórmula. Vamos falar numa coisa assim. entendi, entendi. Muda o resultado. Muda mesmo? Ou não? Mas você fala no sentido de fazer o quê com o I aqui? Esse I de baixo? É isso, puxar ele para antes da fórmula padrão aqui, do 1 mais i. Colocar aqui No caso, embaixo mesmo. Professor, o livro está com o I na frente. o I. Não, tanto faz. Aqui é a multiplicação, então Ah, pode. tá. Como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera. Então pode ser Ah, assim, ó. show. Entendeu? Ah, show. A ordem dos fatores não altera, sem problema, tá? Show. E aí eu vou mostrar para vocês inclusive acho que eu botei isso na plataforma, um exercício, na UF com certeza, na Rural agora eu não me lembro, mas eu acho que tem sim. No exercício de complementos, um exercício que eu coloquei que bota assim, o que é postecipada, antecipada e diferida, né? Então, eu consigo fazer dessa forma, tá? Então, o que a gente vai fazer? O A vai ser o 100, tá? O R é quem a gente quer descobrir, aí eu abro aqui o parênteses. Eu já vou colocar aqui direto. Como aqui é 2%, que é o 0,02, que é o que eu vou usar aqui no lugar do I. Então, vai ficar assim, ó, 1,02 elevado a 2 menos 1 sobre 1,02 elevado a 2 vezes 0,02. Tá? Ou quem tiver com HP12C, tá?
é só a gente colocar. Quem tiver com HP12C, se colocar isso aqui na prova, para mim já está tranquilo, né? Eu tenho aqui 100 PV, eu tenho 2N, que é o número de prestações, e 2I. E aí eu quero descobrir o PMT, tá? Se eu quiser fazer na HP12C, tá? Aí a gente descobre, eu posso até fazer aqui na HP, tá? Vou fazer aqui rapidinho. Professor, e quem não tiver a HP, quem tiver só uma calculadora científica ou outra calculadora financeira? Sem problema, vai usar a fórmula de baixo. Né? Aqui eu tô mostrando, esse que está em azul aqui, eu estou mostrando como é que faz na HP12C, que eu vou colocar aqui na tela. Daqui a pouco a gente vai complementar aqui esse cálculo aqui. É só para a gente não perder aqui o fim da meada aqui. Tá? Vou Professor, colocar... boa noite. Eu estou com uma dúvida, porque eu estou confundindo essa fórmula, que parece que tem uma outra fórmula que o numerador é apenas a taxa. E ela seria sobre o quê? Provavelmente deve ser a fórmula do valor futuro. Isso aqui é o valor presente de uma anuidade. A fórmula que tem só o I embaixo aqui é a fórmula do valor futuro. Ah, entendi. Obrigada, professor. É quando você quer descobrir o valor acumulado lá no final. Tá? Professor, Oi. por favor, você vai fazer na HP aí? Vou fazer, já vou botar aqui na tela. Tá. Daqui a gente vai avançar aqui depois para o cálculo. Tá? A HP está aí na tela de vocês. Tá? A gente vai usar aqui a primeira linha. Tá? Então, vocês estão vendo aí na primeira linha, tem o N, o I, o PV e o PMT, que são as teclas que a gente vai utilizar. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, primeiramente, do jeito que está aqui, 100 PV, 2 N, apertei o N aqui, que é a primeira tecla, 2 I, que está do ladinho, e aí eu aperto o PMT. Quando eu aperto o PMT, ele vai me dar um PMT de R$ 51,50. Ou seja, eu vou pagar duas prestações de R$ 51,50. Tá? Agora vamos avançar aqui Vou tirar aqui de novo aqui da tela e vou avançar aqui o cálculo, que foi a pergunta que alguém me fez aí, se não tiver a Professor, só uma HP. perguntinha. Para o senhor estar bem embaçado, porque tem horas que fica totalmente embaçada a imagem. Embaçado? Você está vendo pelo celular? Fica não nítido. Agora está nítido, mas agora há pouco não estava. Para mim aqui para mim tá tranquilo, eu não estou mexendo em nada. Aqui tá tranquilo, estou vendo bem. Vê se é no seu celular ou no dispositivo que você tem, ou talvez é como a Isabela falou, internet. Né? Vamos lá, vamos avançar aqui para esse cálculo aqui. É só a gente colocar na calculadora, tá, gente? E aí, o que eu recomendo vocês fazerem? Quem tiver uma científica, tá? Eu recomendo de não fazer cálculos intermediários. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se vocês repararem bem, tá? Para a gente colocar o R em evidência, tá? O que a gente pode fazer aqui? Para eu colocar o R em evidência, eu vou ter que pegar o 100 e vou dividir por esse valor todo aqui. Então, todo mundo acompanhando? Vou pegar o R, vou deixar ele isolado. E para eu deixar ele isolado, eu vou ter que trazer isso aqui que está multiplicando e trago para cá dividindo. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o R, tá? Eu vou isolar o R aqui e vai ficar R é igual a 100. Como eu quero dividir o 100 por esse valor, vocês lembram lá da divisão de frações? Quando a gente divide uma fração, a gente faz a inversão, né, do numerador e denominador. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor aqui que eu vou passar para cá dividindo, é como se fosse 100 dividido por isso tudo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o que está aqui dentro do colchetes. Então, é a mesma coisa que 100 vezes 1 mais 1,02 elevado a 2 vezes 0,02, fechei colchete, dividido por
1,02 elevado a 2 menos 1. E aí, o que eu recomendo que vocês façam? Não faça cálculo intermediário. Quem está com a científica, joga tudo isso aqui dentro da calculadora. Tá? Como é que a gente faz para calcular tudo isso aqui dentro da calculadora? É só colocar a operação do jeito que está. Né? Então, eu vou colocar aqui 100 vezes 1,02, chapéuzinho 2, que é a potência, vezes 0,02, tá? Peguei todo a parte de cima. Esse valor aqui dividido, aí isso aqui eu vou ter que colocar dentro do parênteses, 1,02 chapéu elevado a 2 menos 1. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai chegar lá no valor de R$ 51,50. Tá? Por que eu estou falando isso? Para evitar cálculo intermediário, porque quando eu faço esse valor aqui, ele vai me dar uma dízima. E isso cada vez vai ficando mais distante do valor correto. Né? Se a gente está com a calculadora científica, é só eu colocar todas as operações. Tá? Armou aqui a conta, a gente vai chegar no resultado. Tá? Quem tiver com a científica aí, me dá um ok se vocês chegaram nesse resultado, por favor. É apenas uma forma de deixar o cálculo mais simples. Tá? Ô, professor, e quem não tem a calculadora faz igual tá o que você mostrou aí, esse de baixo. Esse aqui, que a gente Não, avançou. isso. Que a gente avançou aqui pro aí azul. depois você bota aqui 100 vezes 1,02, é isso? Quem não, não tem a aqui calculadora. Não, aqui Não. Aqui é quem tem a científica. A científica vai fazer dessa forma. Ah, tá. E quem não tem, como é que faz? Olha só, a gente tem que ter, para matemática financeira ou qualquer disciplina que tenha cálculo, vai ter que ter pelo menos uma calculadora que faça soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Se não tiver, vai dar ruim. Porque, por exemplo, você vai fazer aqui 1,02 ao quadrado. Professor. Ok, dá para fazer, só um instante. Dá para Professor. fazer 1,02 ao quadrado. Dá para fazer essa multiplicação na mão, mas vai gastar um pouco mais tempo. Entendeu? Não, então, a calculadora normal, ela faz isso, né? Uhum. Porque eu poderia, assim, investir numa calculadora dessa, mas eu só vou usar para fazer essa prova, depois eu não vou usar mais. Então, Gisele, eu estou falando de calculadora científica, que é a calculadora normal. Eu não tô essa falando... eu tenho. Então, para fazer esse cálculo é a científica. Ah, entendi. Aí usa essa aí. A HP é essa aqui, ó, que está aqui, que eu fiz aqui. Ah, entendi. A HP é isso aqui. Quem não tem a HP vai fazer o cálculo normalmente e vai chegar no mesmo valor de R$ 51,50. Ah, entendeu? beleza. Aqui é a científica, entendeu? Isso que vocês vão colocar... Aqui eu estou botando uma memória de cálculo para ajudar vocês na hora de colocar lá na calculadora científica de vocês. Ah, entendi. Para não ter que fazer cálculo intermediário, entendeu? Professor. Oi. Professor, o senhor vai colocar, vai gravar, já vai colocar após final da aula? Então, não logo de cara, porque o Google Meet ele precisa de um tempo para processar o vídeo, entendeu? Ah, entendi. Não, que eu estou num trabalho aqui, aí eu... Tá legal. Eu acredito que amanhã de manhã eu já tenha o vídeo já processado e aí eu disponibilizo para vocês. Tá ok, tá. Obrigado. De imediato ele não consegue colocar, tá bom? Tá ok, obrigado. Beleza. Oi, Gisele. Professor, boa noite. Beleza. Oi, Flávia, pode falar. Uma pergunta. Na sua avaliação, você costuma identificar as fórmulas? Identificar de que sentido? Colocar na prova as fórmulas? Não, as fórmulas vão estar na prova. Inclusive, as fórmulas você já tem quais as fórmulas que vão estar na prova lá nas orientações da AP2. Ah, tudo bem. Tá bom, obrigada. Tá bom? Se você fez a AP1 tinha as fórmulas lá que vocês vão utilizar.
Não, eu não consegui ir até o polo realizar a P1. Eu só realizei as ADs. Só que eu, Entendi. para estudar, eu tô pegando as APs para poder eu fazer. Aí essa Entendi. dúvida me surgiu agora para poder saber se ia Então ter ou não. como você não fez a AP, então pode ficar tranquila que as fórmulas vão estar na prova, igual que está lá nas orientações da AP. Eu boto lá o link para vocês verem lá em exercícios e complementos, que aí vocês veem exatamente quais as fórmulas que vão estar na prova. Tá, joia, obrigada. Nada. Professor, uma dúvida aqui. Ah, No livro da UFFRJ, tem um exemplo na página 93, já onde você tem que descobrir a taxa. Eu não sei se o exemplo ali está errado ou não, mas eu não consegui entender aquilo ali. tá, então a gente, assim, para a prova a gente não vai ter a taxa, porque se vocês repararem na fórmula aqui, o I está dentro de uma confusão aqui, com esse N aqui, tem outro aqui, uma confusão, então assim, o I, que é a taxa, normalmente a gente faz por tentativa e erro, né? E aí, do jeito que está descrito lá no material, é aquele jeito mesmo, ou a gente pode fazer pela HP. Falando operacionalmente para a prova, a gente não pede o cálculo do I na prova, então vocês podem ficar tranquilos, porque demanda um cálculo mais, vamos dizer assim, mais Malabarismo. mais complexo, né? E como a Eu gente diria tem. malabarismo, porque aquilo ali parecia uma coisa de doido. Sim, sim. Então, para a vida prática real, a gente tem a calculadora HP12C e a gente tem o Excel que dá a taxa para a gente tranquilamente, tá? Então, fique despreocupado em relação à taxa aí. Bruna, por favor, pediu a palavra primeiro. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de pedir, se possível, que a gente fizesse algumas questões da AP2 do semestre passado sobre inflação, porque pelo material didático impresso, eu estou achando muito pouco de difícil compreensão, entende? Entendi. Você chegou a compartilhar essas dúvidas lá com o tutor ou na sala de tutoria? Porque assim, nesse encontro aqui, a gente não vai conseguir dar conta disso, não, gente. Infelizmente, né? Só uma questão, se pudesse fazer, porque eu já pesquisei o conteúdo e entendi. Só que a questão da prova eu não consegui fazer. Tá, beleza. A gente deixa aí, daqui a pouco a gente vai. Vamos avançando à medida dos temas, né? Mas pode deixar que a gente vai fazer alguma coisa parecida, tá bom? Muito obrigada. Fica tranquila. Érica, por favor. Oi, professor, eu de novo. Diga aí. O que acontece? Você conseguiria, a partir desse mesmo exemplo que você deu... Sim, é o que eu vou fazer na sequência. Show de bola. Não esqueci de você, não. Vou fazer na sequência aqui. Tá? Tudo bom. Vou apagar aqui, rapidinho. Enquanto você vai apagando, posso perguntar uma coisa a mais? Pode falar. Na hora do cálculo da APU aconteceu isso, o valor, né, dá tipo umas 7 casas decimais, e você pedir no máximo 4. Eu arredondei para o 4, mas o que acontece? Teve alguns que eu fiquei confesso que eu fiquei com medo de arredondar, dá problema, dá muito erro na hora da correção. Eu posso deixar um pouco mais? Algumas questões? Não, assim, se for um valor, por exemplo, em real, se for moeda, tem que ser 2 casas. Porque o nosso regime monetário, ele trabalha com o esquema centesimal, né? Ele trabalha com centavos. Então, você, por exemplo, a gente chegou aqui R$ 51,00 vou botar aqui, 51,50, mas aqui já está arredondado, aqui a gente tem uma dízima, né? A gente para com 2 casas porque a gente trabalha com 50 centavos, né? A gente não pode botar, por exemplo, 50,24, porque eu não tenho essa unidade monetária aqui para gente. Então, se for dinheiro, 2 casas decimais. Imagina que deu 51,59. Eu posso arredondar e puxar para 51,59, assim? Isso. Eu posso arredondar para 1?
51? Pode, pela regra do arredondamento, se você quer arredondar aqui em 2 casas, né? Como esse valor aqui é superior, né? É acima de 6, a gente arredonda aqui para 51. Opa! 51 e 51. Ah, perfeito. Tá bom? Perfeito. Tá, eu vou avançar aqui no exemplo. Reinaldo, pode falar, por favor? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu usei HP no tempo que eu trabalhava com venda de carro, né, na Fiat. Sim. Então eu tive que usar para poder vender, trabalhar com taxa de retorno, essas coisas. Sim, sim. E eu estou vendo, eu estou tendo, não uma dificuldade, que a HP facilita bastante. Sim. Só que na parte de inflação aqui, taxa aparente, taxa real, não tem algumas coisas específicas para HP aqui, não sei como que eu vou utilizar ela nesse sentido. Não, para HP não. Para HP a gente vai fazer um cálculo aritmético normalmente. Como está aqui mesmo, né? Usando do jeito que está. Não tem nenhum artifício que a gente possa usar HP, não. É uma pena. Não, mas é um cálculo relativamente simples, porque a gente daqui a pouco, vou aproveitar, foi até a pergunta da Bruna, a gente vai fazer isso, porque na verdade é uma razão, né? O cálculo de quando a gente faz a relação entre taxa real, taxa aparente e correção monetária, que é a inflação, a gente vai fazer uma razão entre, né? Aqui vou falar aqui rapidamente, não esqueci você não, é. Então, 1 mais I real, né, 1 mais a taxa real, que é dividido por 1 mais a taxa aparente, dividido por 1 mais a inflação, né, que é a correção monetária. Então, na verdade, a gente vai fazer esse cálculo levando em conta essas 3 variáveis, né? Então, não tem nenhum artifício que a HP possa trazer de uma forma mais direta, né, para a gente. Entendi. Tá? A gente vai fazer um cálculo relacionado a isso, tá? Fica tranquilo. Alguém tinha levantado a mão depois do Reinaldo, eu acho que abaixou a mão aí. Tinha sido eu, mas já foi respondido. Já? Obrigada. Então tá bom. Foi sobre isso, Luana? Foi sim. Tá, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, tá? A gente tá bom, obrigada. Trabalhar. Vou pegar aqui o exemplo que a gente falou aqui com a Érica, que é o caso aqui aqui é uma postecipada, né? Porque a operação acontece no ato, né? A primeira prestação ela acontece um período depois da operação. Mas vai imaginar que eu tenha comprado um bem de R$100 e aí o meu credor me fala assim, tu tem que pagar a primeira à vista. Então a gente vai ter, lembrando que aquela fórmula a gente vai usar para esse caso aqui. Se eu vou pagar à vista, né? E aí eu vou usar essa fórmula aqui. Ai, meu Deus. A é igual a R vezes aquela fórmula que estava anteriormente, né? Aí vamos imaginar que o meu credor me fala, eu quero pagar à vista. Quero que você pague a primeira parcela no ato e a segunda daqui a 30 dias. Então, a gente vai ter exatamente isso aqui. 100. A primeira eu vou pagar no ato e a segunda eu vou pagar daqui a 30 dias. Quando eu tenho uma operação em que a primeira prestação ela acontece no ato da operação, isso a gente chama de uma anuidade antecipada. Tá? E aí, o que a gente pode fazer? No material, né, tanto do material da UF quanto da Rural, ele vai dar uma outra opção de fórmula. Tá? Ele vai dar uma fórmula específica para vocês trabalharem. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui e a gente vai ter lá um mecanismo para a gente fazer. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas eu queria que para as 3 possibilidades, seja postecipada, antecipada e diferida, que a gente pudesse usar essa mesma fórmula, que dá. É só a gente fazer uns pequenos ajustes. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, eu posso usar essa fórmula para esse caso aqui? Do jeito que está ali, eu posso usar aqui? Eu acho que tem que ser o N-1, né? Do jeito que está ali não dá, não. Teria que adaptar. Teríamos que adaptar. O desenho tem que ser igual a esse. Esse desenho é igual a esse?
Não é igual. A gente está vendo aqui que aqui eu tenho um período para trás. O que eu tenho que fazer aqui? Qual seta? Eu só posso mexer uma seta. Qual seta eu vou mexer para que esse desenho aqui fique igual a esse desenho aqui? Eu só posso colocar o valor presente negativo. Oi, Bruna, pode falar. Seria o valor presente? Mas qual seta que eu deveria mexer aqui? Essa aqui de cima ou alguma dessas de baixo? Para que esse desenho fique igual a esse desenho? A de cima. A de cima. O que eu faço com ela? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Esquerda. Vou para a esquerda. Então, é a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui. Vou colocar em vermelho, tá? Era a mesma coisa se eu deslocasse ela um período para trás. Assim? Isso. Ficou igual a de cima? Sim. Ficou igual. Então, a gente pode usar aquela fórmula. Mas a gente vai ter que fazer uma adaptação. Qual é esse valor aqui da setinha vermelha? Fica negativo? Hã? Fica negativo? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descapitalizar ele. Lembra lá em juros compostos? Quando eu tenho, por exemplo, um valor aqui de capital, depois de determinado tempo, se eu quero descobrir o meu montante, como é que eu faço em juros compostos? Capital vezes 1 mais I elevado a N, não é isso? Multiplico. Isso. Como é que eu faço para voltar? Se eu tivesse o montante e quisesse descobrir o capital, o que eu teria que fazer? Eu quero capital, não quero montante. Eu quero capital. O que eu tenho que fazer aqui na fórmula? Bom, eu passaria o 1 mais G elevado a N pro lado de cá, dividindo. Isso aí. Então, quando eu vou para frente, eu multiplico a minha variável. Quando eu volto, eu vou dividir. Eu vou fazer isso aqui, né? Vou pegar, para descobrir o valor presente, eu vou pegar o valor futuro, que é o montante, e vou dividir o quê? Por 1 mais I elevado a N. Certo? Show. Beleza. Então, como é que eu faço para descobrir esse valor X? Eu vou pegar esse 100 e vou multiplicar ou vou dividir? Dividir, pô, tô voltando, dividir, né? Dividir. Como é um período só e a minha taxa é 2%, eu vou dividir por 1 mais a taxa, que é 0,2. Então, eu vou ter 100 dividido por 1,02, que vai ser... Vou fazer aqui na calculadora. Opa! 100 dividido por 1,02, vou ter 98,04 centavos. E aí, o que a gente vai fazer com esses 98,04 centavos? A gente vai usar a fórmula que vocês fizeram, igualzinho, só que agora a gente vai usar, ao invés de 100, a gente vai usar 98,04. E aí eu peço... e aí eu peço que vocês repitam aquele cálculo que eu tinha colocado, aquela memória de cálculo, que aí fica mais tranquilo. HP12C, dá para a gente fazer? Dá. Vamos fazer no HP12C. A gente vai ter que fazer aqui um ajustezinho na HP, tá? Quem fizer aqui com 98,04, depois me fala, por favor, o valor que vocês chegaram aí no PMT, antes de eu falar da fórmula prontinha, tá? Antes de mais nada, quando a gente tinha duas prestações, a primeira era daqui a um mês, era R$ 51,50 cada prestação.
Quando eu pago a prestação, a primeira no ato da compra, ela vai ser maior ou menor do que R$ 51,50? Menor, né? Porque não vai ter juros. Menor. Menor, porque não vai ter incidência de juros, né? Então, isso aí. Então, o valor que a gente vai encontrar aqui vai ser um valor menor do que R$ 51,50, tá? Eu vou fazer aqui a conta. Vamos lá. Quem tiver calculadora aí, me audita, tá? Pode fazer a auditoria minha aí. 9804 vezes 1,02 chapéu 2 vezes 0,02. Dividido 1,02 chapéu 2 menos 1. R$ 50,49. Quem calculou? Só me auditem aí, por favor. R$ 50,49. Pode falar, Mariana. Professor, é que eu cliquei aqui na função DRG da calculadora e eu não estou conseguindo tirar mais. Qual função? DRG, modo grau, radiano, gradiano, o meu tem, e eu não sei mais tirar isso. Aí as contas estão dando tudo errado. Mas ao que? Na científica? Só que a minha é alfacel, né? Ih, rapaz, aí agora Sabe já como tira? Não sei. A gente vai ter que dar uma googlada nisso aí para descobrir. Eu pesquisei no Google, não consegui achar. Eu vou dar uma pesquisada e você é rural ou é UF? UF. Tá, qualquer coisa eu entro em contato contigo via mensagem lá na plataforma. Tá bom. Tá? Se eu descobrir aqui. Vamos lá, vamos fazer na HP aqui 12C. Tá? Vou colocar a HP aqui de novo na tela, na telinha. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Como eu falei para vocês, a gente aqui está numa... É só algumas orientações mesmo. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Qual é a diferença? A calculadora, se a gente repetir o cálculo igual da outra vez, a gente vai chegar no mesmo valor. Então, a gente vai ter que precisar fazer um ajuste. Para fazer o ajuste na HP12C, eu vou ter que dizer para a calculadora que a gente vai fazer agora uma anuidade antecipada. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar aí as teclas 7 e 8. Né? Quem tiver com HP12C, se vocês olharem bem aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho ela. Se vocês estiverem olhando a HP12C, vocês estão vendo aí em azul escrito BAG e 8 está escrito END. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. É begin, então, né? O 7, o 8 é o END, é fim, tá? Que é quando a gente faz a anuidade postecipada, que é o default da calculadora, né? Ela já vem programada assim. Mas se você quiser trabalhar com anuidade antecipada, você vai ter que ativar a função end, begin, que é o 7, tá? G7. G7. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá, deixa eu aumentar, diminuir a calculadora, eu vou ter que apertar G7. E aí, na telinha, o que apareceu aí? Begin. Né? O que a calculadora está dizendo? Se você fizer um cálculo financeiro, a gente vai trabalhar com a anuidade antecipada. E aí a gente vai repetir o cálculo igual o anterior. Não vou nem escrever aqui que vai ser 2N, 2I e 100. Não é 9804. Lembra que a gente está com a HP. Né? Então, eu vou aqui, ó. Ela está programada para antecipado, então vou lá, 100, PV, 2N, 2I, e aperto o PMT, R$ 50,50. Tá? Se botar, botar com 6 casas, dá 50,49. Né? Isso, o meu aqui no celular deu 50,495453 e vai. Mas aí a HP ela arredondou para 50,50. Uhum. Se eu quiser colocar mais casas na HP, é só botar aqui F laranjinha F6. E o número de casas. Se eu quiser 6 casas, ó, F6
tá? E aí aparece lá os 50, 49 e assim vai, tá? Beleza. Quero voltar tirar esse biguinho aí da minha tela. Como é que eu faço? É só eu apertar G8, que é o End. G8, aí a calculadora fica no modo default, tá? Então, essa é o que a gente vai fazer aqui para trabalhar. Pode falar, Rafaela. Professor, eu estou tentando fazer na minha calculadora científica que essa conta que o senhor fez e não está batendo. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. É a mesma memória de cálculo do anterior, tá? Então, a gente vai fazer aqui, deixa eu apagar aqui, que fica mais fácil aqui para a gente entender, tá? Vamos lá. Seria 9804, né? 9804, que é igual a R vezes 1,02 ao quadrado menos 1 sobre 1,2 ao quadrado vezes 0,02. Como eu falei para vocês, para eu isolar o R, eu vou ter que pegar esse colchetes e jogar para cá. Então, vai ficar 9804 dividido por esse colchete. Como é que a gente faz uma divisão de fração? Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, se eu quiser isolar o R, vai ficar assim, R é igual 9804 vezes, aí eu vou inverter aqui. Aí vai ficar assim, 1,02 ao quadrado vezes 0,02 dividido por 1,02 ao quadrado menos 1. Aí, fazendo isso aqui na científica, você consegue aí trabalhar, né? Aí, como é que a gente faria o cálculo na científica? 9804, vou colocar aqui maior, né? 9804 vezes, aí eu multiplico aqui pelo denominador, ou pelo numerador, aí eu posso botar exatamente do jeito que está aqui. Porque como é multiplicação, né, não tem problema aqui da ordem. Então, 9804 vezes 1,02 chapéu ao quadrado, né, vezes 0,02. Aí vocês vão me perguntar assim, mas a calculadora, né, eu não teria que botar na ordem? Quando você bota isso aqui, a calculadora ela já vai entender que ela vai ter que resolver a potência primeiro aqui e depois fazer a multiplicação. Então, isso aí pode ficar tranquilo. Depois, esse numerador, que é essa parte de cima, eu vou dividir pela parte de baixo. Aí, essa parte de baixo é conveniente colocar entre parênteses. Então, isso aqui dividido por 1,02 chapéu ao quadrado menos 1. Tá? Aí, faz essa conta aí, Rafaela, vê se vai chegar aí naquele valor de R$50,50 ou 49 centavos. Vou conferir aqui. Confere aí para mim, por favor. Pode falar, Luana, por favor. Professor, eu fiz essa conta aí chegou no valor de 50,4954. Aí rolou essa dúvida até na AD2 e eu acho que alguém já colocou aí no chat. Tá. É que, tipo, a gente tem que ter 2 casas decimais, né? E tem 5 ali. A gente põe ele arredonda para baixo ou para cima com 5, porque algumas pessoas colocaram para cima, outras para baixo. A gente não conseguiu chegar no consenso. Tá, então vamos lá. Assim, se a gente pegar do jeito que estava lá a matemática, até que eu usei aqui a minha calculadora no celular, a resposta final é R$50, 495453 e assim vai. Se eu quero fechar nas 2 casas, eu fecho aqui. Pá. E vem um 5. 5 aí é aquela questão que a gente sempre tem problema no arredondamento. Quando eu tenho esse 5 aqui, o que eu vou fazer com esse 49? Eu deixo 49 ou mudo para 50? Então, eu via na 4ª casa decimal, né? Se fosse maior, eu arredondava para o 5 para 6 e o 9... Isso. Só que aí, tipo, se o último número for 5 e não vier mais nenhum depois dele. Então, se aqui fosse 5, né? Se eu tivesse aqui só... Se o meu valor fosse assim, 495, eu arredondaria para mais 49 ou 50? Se acabasse aqui. Eu coloquei para 50. No caso, seria 49. Se ele acabasse aqui,
Se minha resposta final fosse R$50,495, meu arredondamento aqui é para menos 49. Tá? Porque qual é a regra de arredondamento? Se eu tenho o algarismo de 0 a 5, eu arredondo para menos. De 6 até 9, eu arredondo para mais. Qual é a questão quando eu tenho uma dízima? Se esse valor aqui é 5 e eu quero arredondar para 2 casas, eu tenho que olhar o próximo elemento. Sim. O próximo elemento é 4, que é menor do que 5. Né? Então, eu vou manter aqui o 49. Tá? Só que aí a gente tem uma questão que a gente tem que avaliar a questão numérica. Né? Sendo o seguinte... Para cálculos financeiros, normalmente a gente vai arredondar para mais. Por que a gente vai arredondar para mais? Porque se a gente fizer o cálculo lá do quadro de amortização com 49, no final das contas vai ficar faltando centavos lá na nossa conta. E aí o que a gente tem que fazer? Vida prática. Colocar esse valor residual na última prestação. Para dar uma salvaguarda, né? Para dar uma salvaguarda. Se você estivesse trabalhando com 49. Se você já estivesse trabalhando com 50 centavos, ia sobrar. E aí, o que você poderia fazer? Quando você faz o ajuste na última prestação. Né? Então, sei lá, vai imaginar que teu saldo devedor foi um determinado valor, e aí você fez a conta lá, deu R$50,47. Você pode fazer esse ajuste lá na última linha, né? Entendi. E aí a gente consegue ficar tranquilo. Então, quando a gente trabalha com esses valores para finanças, a gente tem que sempre prestar atenção na realidade, né? Na realidade. Cashback. Exatamente, na realidade, porque a gente pode ter alguma diferença de valor, tá? Tá, ok, perfeito. Muito obrigada. E aí a gente sempre faz o ajuste, né? Na hora que a gente faz o quadro de amortização, a gente tem como fazer o ajuste direitinho, né? E aí, no final das contas, né? Na vida prática, gente, na vida prática, seja você como devedor ou credor, vai sempre ter um ajuste no final. Não tem escapatória. Obrigada, professor. Nada. Helena, por favor, na sequência. Professor, pode repetir o passo a passo dessa conta na HP? Porque para mim deu um resultado completamente diferente. Eu acho que eu peguei alguma informação errada. Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem... eu terminei esquecendo de falar isso. A gente tem que limpar os registradores da calculadora, porque ele vai ficar sempre com uma memória anterior, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar aqui a calculadora de novo. Se vocês olharem a calculadora, em cima, vocês estão vendo a tecla F laranja? Em cima da tecla F laranja tem uma sequência de teclas, né? Se a gente olhar aí a tecla que está em branco, deixa eu colocar aqui, aumentar aqui um pouquinho. Se vocês olharem a tecla branca, X... tracinho Y e o CLX do lado, conseguiram identificar na segunda linha? Desculpa, na terceira linha, né, a quarta e quinta teclas, XY e CLX. Conseguiram identificar? Sim. Então, logo em cima está escrito em laranja Clear, que é de limpeza, né? E aparece em cima do XY fim e aparece em cima do CLX reg, de registradores. Então, o que a gente tem que fazer? Depois de qualquer cálculo financeiro, a gente tem que limpar os registradores. Então, a gente vai fazer o quê? Vai digitar F, e deixa eu agora diminuir aqui. A gente vai digitar F, o XY, que é o fim, e o reg, que é o CLX, né? E aí a calculadora ela está limpa para você fazer um novo cálculo, tá? E aí, utilizando aqui esses valores aqui, né? Que foi até a pergunta da nossa colega aí, vamos dizer aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que colocar para que seja uma anuidade antecipada. Então, vou no azulzinho G,
vou lá no 7, vai aparecer o begin, tá? Você está conseguindo acompanhar aí? Eu não lembro quem me perguntou. Tô sim. Tá, então vamos lá. Apareceu o begin aí para você? Sim. Tá, e aí agora a gente vai digitar igual o anterior. Então, a gente vai digitar 100 PV 2 N 2 I e aperto o PMT. Quando eu apertar o PMT, vai aparecer aí R$50,50. Ah, agora foi. Foi? E uma pergunta, né? Acredito que todos já devem saber disso. Por que aqui deu negativo? Por que deu negativo esse valor? Porque. Acho que é porque não apertou o CHS. Prestação e PV são contrários. Antecipado, né? A gente tem que sempre fazer, por exemplo, se eu coloco o PV positivo, o valor que eu vou encontrar aqui para o PMT ele vai ser negativo, né? Então, por isso que ele é negativo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque não existe grandeza menos 50 e 50 centavos, né? Dinheiro é só positivo. Aí vão me perguntar assim, mas o dinheiro que eu estou lá no negativo. Na verdade, o negativo aparece para você como negativo lá, mas, na verdade, o banco está te cobrindo aqueles R$50,50, que é o cheque especial. Não tem uma grandeza, não tem um menos R$50,50. Tá? Não tem um dinheiro negativo, não existe. Tá? Não existe. Deixa eu tirar aqui da tela. Vamos fechar essa parte aqui da anuidade. Tá? Isso, Bruno, STO é X. Isso aí. Deixa eu tirar aqui da tela e vamos avançar aqui para a diferida. Vai tirar o begin. O begin é o G8. G8. Tá? Para a gente finalizar essa parte aqui de anuidade, vamos fazer a diferida. Tá? A diferida... lembrando uma coisa. Professor, não quero trabalhar com esse raciocínio, eu quero a fórmula do jeito que está lá no material. Já vou mostrar para vocês como é qual seria a fórmula do material. Vou apagar aqui, vou deixar só essa memória de cálculo. Tá? Né? Se vocês repararam, como é que eu fiz para chegar nesse valor de 100? Eu peguei 100 e dividi por 1,02. Não foi isso que eu fiz? O que na verdade eu fiz? Eu peguei o valor de PV e dividi por quem? Dividi por 1 mais a taxa. Não foi isso que a gente fez? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui. Então, a fórmula, quem quiser a fórmula específica para anuidade antecipada, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir aqui. Aqui eu estou chamando de PV, mas pode ser o A também, tá? Então, ficaria assim, A dividido por 1 mais I, que é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Eu vou ter que botar um A em evidência, então a fórmula da nossa anuidade antecipada é igual a A, que é igual a R vezes 1 mais a taxa, vezes o que está aqui dentro do colchete. Tá? Quem for da UF vai ver que a gente vai chamar o A de PV e o R de PMT. Tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: não é melhor eu saber o caso padrão e fazer as adaptações do que usar uma fórmula específica para cada caso? É uma coisa para pensar, tá? Que não, né? Então cada um tem um jeito aí. Se vocês entenderam o caso padrão, não precisa de, né, usar uma outra fórmula suplementar, tá? Pode falar, Carolina. Que na lei de arredondamento, na matemática, sim, eu aprendi que se for 5 ou mais de 5, você arredonda para mais.
Se for 4, se for abaixo de 5, se for 4 para baixo, você mantém o próximo número, como está. Mas o 5 ele tem que ver qual é o valor que vem depois, né? Pela matemática é dessa forma. Eu acho que não. Enfim. Se for dependente do próximo, se for cortar o 5 ou não, o seguinte vai ganhar um a mais. Se for 4 para baixo, que mantém o próximo do jeito que está. Tá, a gente, enfim, para essa questão, né, pelo menos o que eu aprendi foi isso que eu falei com vocês. Né? Se tiver alguma coisa ao contrário, posso até verificar se tem alguma coisa diferente, aí qualquer coisa eu faço esse esclarecimento para vocês, tá? Que aí não vale a pena aqui agora a gente definir. A questão toda é que aquela diferença de 1 centavo a gente pode colocar ali e fazer o ajuste no final, tá? Mas obrigado aí pelo seu lembrete, tá? De nada. Alguém mais levantou a mão? Luana, pode perguntar. Professor, é só porque eu não sei até que horas você vai poder ficar aqui, eu só queria fazer uma questãozinha de inflação, porque... eu vou fazer. Não, pode ficar tranquilo, eu já vou terminar aqui para mostrar a diferida, e aí a gente já parte para essa questão, tá? Entenderam que tem aqui uma fórmula específica, mas eu posso usar o raciocínio da postecipada para trabalhar. Então, essa aqui é a da antecipada. Vamos para a diferida para a gente finalizar a questão de anuidade. E eu apaguei aqui a nossa memória de cálculo. Não quero apagar a memória. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma terceira situação. Eu comprei lá o item de 100. Aí, o que aconteceu? Eu chorei com o meu credor que, ao invés de eu fazer o pagamento no ato ou fazer daqui a um mês, eu quero fazer o primeiro pagamento em 90 dias. Tá? Só um instante, Gisele. Deixa eu só finalizar aqui o entendimento aqui. Eu quero pagar em 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, passou um mês, não paguei nada, passou o segundo, não paguei nada, passei o terceiro, vou pagar a primeira e depois eu pago a segunda. Tá? Esse caso aqui a gente chama de anuidade diferida. Por quê? Porque eu vou ter um período de carência para começar a fazer o pagamento. Tá? Então, é diferente desse caso aqui. Tá? Então, tem um período aí de diferimento. E aí a grande questão é a seguinte, se é o mesmo raciocínio que a gente fez para o caso anterior, o que eu tenho que fazer aqui nesse desenho em azul para que ele fique igual ao preto? Se eu tiver que mexer um pauzinho para esse desenho ficar igual a esse aqui. Usar potência negativa? Não, vamos esquece a potência por enquanto. O que eu tenho que fazer com alguma dessas setas para que esse desenho aqui fique igual a esse desenho? Colocar o 100 lá no segundo mês, né? Eu vou, para ele ficar igualzinho aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou jogar ele para cá. Vou jogar ele para cá. Quando eu jogar ele para cá, vai ficar igualzinho de cima para eu usar a fórmula da anuidade postecipada. Só que o seguinte, eu não vou usar o 100, eu vou ter que pegar esse 100 e vou ter que fazer um ajuste nele. Que tipo de ajuste que eu vou ter que fazer? Teria que multiplicar? Multiplicar, exatamente. Pela taxa? Pela taxa, né? Eu vou pegar 100 vezes 1 mais a taxa, elevado a quanto? Quantos períodos eu andei para frente? 2. 2, beleza, 2. Então, qual vai ser o meu valor aqui? Eu vou ter 1,02 ao quadrado vezes 100, 104 e 4 centavos. Isso seria tipo a amortização americana? Não necessariamente, porque a americana você tem que fazer o pagamento de juros periódicos. Sim. Pode juros. Aí, no caso, ele acumulou os juros, né? Não pagou. Exatamente. Aqui é como se fosse
lembra um pouco o pagamento único, entendeu? Porque o que na verdade a gente tem... e aí deixa eu fazer uma pergunta antes da gente avançar aqui. No primeiro, no postecipado, a minha prestação era R$ 51,50. Se eu pago à vista, vai para R$ 50,49. Se eu faço diferida, a minha prestação vai ser maior ou menor do que esses valores que eu acabei de falar? Maior. Né? Vai ser maior, por quê? Porque eu estou capitalizando os juros, né? E aí vai ser um valor maior. E aí, na prática, o que acontece? Quando eu tenho essa situação, beleza, fui lá, comprei lá o item por 100. Aí o meu credor me fala assim, você pode pagar à vista? Eu, não, né? Não posso pagar a primeira parcela à vista? Não. Né? No ato, né? Você pode pagar daqui a um mês? Aí ele fala, também não. Então, a sua dívida ela vai capitalizar. Então, o que vai acontecer? Não tem problema. A tua dívida que, quando você comprou, era 100, passou o primeiro mês, ela vai estar valendo 100 mais 2%. Então, vai estar valendo o quê? R$ 102. Beleza. Aí chegou aqui no primeiro mês, aí o credor fala, e aí, tu vai pagar alguma coisa? Aí o credor fala, aí o devedor fala, não tenho para pagar. Não tem problema, que é o que os bancos e cartões de crédito faz. Não tem problema, não tem dinheiro para pagar? Não tem problema, paga no mês seguinte, beleza. Aí o que vai acontecer? A tua dívida, que era 102, ela vai crescer mais 2%. Em cima de quem? Do 102. Isso aqui é o mecanismo do pagamento lá de mínimo de cartão. Cartão de crédito, ele quer que você realmente continue rolando a dívida. E aí, qual vai ser a tua dívida? 102 mais 2%, que vai ser o quê? 104,04. Então, o teu saldo devedor aqui é 104,04. E aí, o que a gente tem que fazer? Ao invés, né, da gente usar o 98,04, a gente vai usar o quê? 104,04. E aí a gente repete aqui a conta, e aí a gente vai chegar num valor menor do que... um valor maior do que aquele anteriormente calculado. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. 104,04 vezes 1,02 chapéu vezes 0,02 dividido por 1,02 elevado a 1. Espera aí. Tá, vamos lá. 104,04 vezes 1,02 chapéu 2 vezes 0,02. Beleza? Dividido por 1,02 ao quadrado menos 1. 53,59. Então, a nossa prestação aqui, 53,59 centavos. Pode falar, Gisele, por favor. Professor, então na prova, né, pelo que você está dizendo aí, né, ensinando, vai ser então bem parecida com a AD, né, a última AD que a gente fez, que são esses cálculos aí, que tinha lá aquelas tabelinhas onde a gente ia fazendo as prestações e preenchendo lá. Isso Não é isso? Aí cada exemplo que você está dando, então, é referente a uma continha daquela que você foi colocando na AD. Porque tinha vários exemplos. Não, aqueles da AD é para sistemas de amortização. Isso aqui a gente está chamando de anuidade, que é quando você quer postecipada, antecipada e diferida. O sistema de amortização, eu tenho o price, que é o sistema com as prestações constantes, que é o primeiro exemplo que a gente fez aqui. Certo. Tá? A gente tem o saque, que a amortização ela é constante. Tá? Então, o saldo devedor, as prestações elas vão diminuindo ao longo do tempo, né? Diferente do price, que é igual. Certo. Eu tenho o americano, que você só paga os juros e deixa para amortizar tudo no final. E você tem a prestação pagamento único, que é o que vocês aprenderam lá em juros compostos, que ali eu só mostrei
a evolução dos juros até o final, porque ali não tem nenhum pagamento de nada ao longo do período. Você vai ter a operação e depois o valor do pagamento final lá no final. Entendi. Mas Então, aí, no caso, na nossa prova, vai cair sobre isso ou sobre a amortização? A amortização. Então não vai cair esses cálculos aí, esses outros que você está mostrando. Então, mas a gente, para fazer aquilo lá, alguns daqueles cálculos, principalmente o price, eu preciso saber dessas informações. Desses cálculos. Desses cálculos, né? Entendi. Aí, como a gente já falou do primeiro, eu aproveitei e emendei na antecipada e na diferida. Tá? Entendi, que na verdade a gente vai fazer esses cálculos aí para saber o valor, esse valor final aí, para botar lá naquela tabelinha. Isso. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer, vou fazer aqui rapidinho para a gente dar tempo aí da gente falar de inflação. Por exemplo, aquela prestação do primeiro deu 51,50, né? Isso, 51,50. Como é que a gente faria ali? Eu tenho a prestação, o período 012, eu tenho juros, aqui não importa a ordem, tá? Prestação, que é o PMT, e o saldo devedor. Como é que eu faria o primeiro, que é o postantecipado lá? Eu tenho, meu saldo devedor é 100, no zero. Então, no zero, não pago nada. A minha prestação a gente acabou de calcular. Então, eu vou para eu fazer para eu saber a prestação, para eu montar o quadro, eu tenho que ter feito aquele cálculo anterior. Sim, para saber que é um 51,50. Deu 51,50. Já tem aqui, beleza. Como é que a gente vai fazer o esquema aqui? Beleza, a taxa de juros é 2%. Então, primeira linha aqui. Qual é o meu valor de juros? 2% de 100. R$2. Qual é a minha amortização? A minha amortização é a diferença entre a prestação e os juros, que no nosso caso aqui vai ser R$ 49,50, correto? Certo. Qual é o nosso saldo devedor? Qual é o nosso saldo devedor? É o saldo menos a amortização? É o saldo aqui, menos 49,50. A amortização. Erro que muitas pessoas às vezes têm. Diminui da prestação. Não é da prestação, é da amortização. O que é a amortização? É você ir pagando o teu principal, que é o saldo devedor. Então, qual é o saldo devedor aqui? 100 menos 49,50, que vai dar quanto? R$50,50. R$50,50. Quem é meus juros? 2% de R$50,50, que vai ser R$1 e... Deu tilt aqui, gente, dando aula desde cedo. Vamos lá, 50,50 vezes... Eu acho que é R$1,01. 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 Beleza. Qual é a minha amortização? R$50,50, que é meu saldo devedor. Beleza, né? Aí, se a gente reparar uma coisa, o que vai acontecer? A minha amortização ela é R$50,50, que eu estou devendo, né? Os juros, né, é de R$1,01, e aí eu vou ter que fazer um ajuste aqui para a gente não ter nenhum problema, né? Porque o meu saldo devedor aqui ele é R$50,50. Se eu fizer... desculpa, peraí, vamos lá. Se eu fizer a diferença aqui, eu vou chegar no valor de 51,50 menos 101, R$50,49. 50,49. Se eu fizer essa diferença aqui, tá? Só que o meu saldo devedor é R$50,50. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um ajuste aqui, né? Eu vou ter uma diferença aqui de 1 centavo, né? Porque meu saldo devedor era 50,50. Eu amortizei 50,49,
o meu saldo devedor aqui restante, 0,01. Aí esse valor aqui eu vou ter que agregar aqui na prestação, na vida prática, tá? Tá aí a vida real de arredondar para cima, né? Vida real de arredondar para cima. Isso é o price. Vou aproveitar aqui a tabela, já vamos fazer a revisão aqui do saque, tá? A gente vai fazer isso aqui e a gente parte para a inflação, beleza? E aí a gente finaliza. Vamos lá. Se eu fizesse o saque, vou botar só as duas linhas principais. Primeira coisa no saque, eu tenho que saber para começar a minha tabela do saque, a minha amortização. Então, qual é meu saldo devedor? É 100. Qual é o valor da minha amortização no saque? Eu vou pegar os 100 e vou dividir pelo número de prestações. Então, vou pegar 100 dividido por 2, R$50. R$50. Esse valor aqui já vai ficar fixado. Beleza. R$100 é meu saldo devedor, tá? Imagina que tem aqui a linha só para a gente não perder aqui o fim da meada. Saldo devedor 100. Qual é o meu valor de juros no primeiro mês? R$2. Qual o valor da minha prestação? R$2 mais 50, R$52. Qual é meu saldo devedor? No final do primeiro mês? 50, que é 100 menos 50. 50, beleza. Qual é o meu valor de juros no período 2? 2% de 50, R$1. R$1 mais 50, 51. Qual é meu saldo devedor? 0. 50 menos 50, 0. Zerei aqui a minha conta. Tá? Qual é a diferença? Qual é a diferença do price para o saque? Diferença do price, prestação constante, o saque, amortização constante, né? Ambos têm o saldo devedor, ele vai ficando decrescente, só que o comportamento da prestação aqui é diferente. Por quê? No price, a minha prestação ela é igual. No saque, as minhas prestações elas são decrescentes, tá? Que pode também ser utilizado em financiamento imobiliário, tá? E, por fim, vamos fazer aqui o americano. O americano, o que a gente vai fazer? Com 2 períodos é mais simples, né? O americano, a gente só vai fazer o pagamento de juros. Então, eu tenho o meu valor de 100, eu vou pagar R$2 de juros, eu não vou amortizar nada. Qual vai ser o meu valor do boleto? R$2. Qual é meu saldo devedor? 100. 100. Eu não amortizei nada. Beleza. Chegou o segundo período, que é o período que a gente vai amortizar tudo. Qual é a minha taxa de juros? Meus juros? 2%, R$2 sobre o saldo devedor. A minha amortização, eu vou amortizar ele integralmente. Qual o valor do meu boleto? R$102. Qual é meu saldo devedor? Zerado. Aonde eu pago maior taxa de juros, não, juros totais no americano. Porque no americano eu estou postergando a amortização do principal. Eu só amortizo na última linha, na última prestação. É a dívida que vai rolando aí ao longo do tempo. Tá? Se a gente somar aqui, ó, aqui eu tenho R$4 de juros totais, R$3 e R$3,01. Tá? E uma coisa importante, não é que um é mais ou menos custoso que o outro, ou melhor ou pior do que o outro. São condições de pagamento diferentes. Se a gente fizer a equivalência de capitais, a gente vai chegar no mesmo valor de R$100 como saldo devedor. Tá? Então, não tem que é melhor ou pior. Tá? Não tem essa relação. Tá? Então, a gente já aproveitou e já fez a avaliação aí do sistema de amortização. Como já são 10 e 1, tá? Vamos fazer aí o esquema aí da inflação, tá? Que foi a pergunta aí do pessoal. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vamos trabalhar com a inflação. Vamos pegar aqui, gosto de trabalhar com dados reais, tá? Então vamos lá, Banco Central do Brasil. Vou colocar aqui na tela de vocês. Vamos trabalhar aí com valores reais.
que eu tenho no Banco Central do Brasil aí em relação a taxas? Espera aí. Eu vou ter que colocar no menorzinho mesmo. Vocês estão vendo aí do lado direito? Inflação 4,18 e taxa Selic 13,75. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Quem é que dá o valor da inflação? Quem apura a inflação no Brasil? É o Banco Central? Não, se eu não me engano, quem, no caso, pelo menos que eu acompanho nos telejornais, é o IBGE que sempre divulga a inflação, né, no mês seguinte e referente ao mês anterior. Muito bem, Rafael, é isso mesmo. O Banco Central aqui, ele só está divulgando, mas quem faz o cálculo da inflação é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IPCA, se eu não me engano, né? Índice de preço... No nosso caso aqui, Brasil, nosso índice de referência é o IPCA. A gente tem outros índices, como IGP, IGPM, né? Tem outros índices, mas o que a gente considera, no geral, é o IPCA, que é o Índice de Preços de Consumidor Amplo, tá? Que no nosso caso aí, nos últimos 12 meses, é 4,18. A taxa Selic, o que é a taxa Selic, gente? É a taxa básica de juros. Taxa básica de juros. Quem é que determina essa taxa? É o mercado? Vamos ver se a macroeconomia está em dia. Banco Central. Banco Central. Banco Central. Vamos dizer que em parte sim. Né? Copom? Hã? É o Copom, isso aí, Copom, exatamente. A taxa de juros, como é que a gente apura a taxa de juros? Lá em economia, a gente tem oferta e demanda, né? Então, ofertantes e demandantes. Só que, como a gente tem uma política intervencionista, diferente de outros países, quem determina a taxa de juros é a autoridade monetária, que no caso nosso é o Banco Central. Só que o Banco Central, por conta, né, de ser uma decisão que tem que olhar o mercado como um todo, ele vai constituir um comitê, que é o Copom, o Comitê de Política Monetária, que inclusive um dos assentos é do Banco Central, tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam e determinam, né? Então, os 13,75 não é o mercado que define, não é apurado no mercado. É um grupo de pessoas que se reúnem e falam: olha, a gente olhando o mercado, olhando o cenário internacional, a taxa básica de juros é 13,75. Só para vocês entenderem aí o mecanismo. Beleza, aí vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que vocês invistam num investimento que rende exatamente 13,75, que é a taxa Selic. Essa é a taxa real ou a taxa aparente? Aparente? Aparente. É aparente, né? Porque se você, por exemplo, investe R$100, se você investe R$100, tá? E aí no final de um determinado período você ganha, né? Depois de um ano, né, você ganha 113,75, na verdade, você não ganhou 113,75. A gente teve uma inflação de 4,18. Então, na verdade, esses R$100 aqui, eles foram inflacionados 4,18%. Então, ele, na verdade, ele valeu o quê? 104,18. Então, na verdade, o teu ganho foi exatamente... O teu ganho aqui não foi os 13,75. O teu ganho foi essa diferença aqui, que no nosso caso, né, o ganho real foi uma diferença aqui de... Deixa eu fazer aqui a conta. 104,18. R$ 9,57. Tá?
É o primeiro entendimento. Como é que é a inflação nas nossas vidas? Né? Como é que a gente vê o efeito da inflação? Vamos imaginar que eu tenha R$100 e aqui na minha região eu consiga comprar 1 quilo de café por R$5. Então, eu vou comprar quantos quilos de café? Desculpa, R$20 o quilo do café. Com R$100 você consegue comprar 5 pacotes. Se a minha inflação daqui para o mês seguinte, ou daqui para o ano seguinte, né, for de 4,18, tá? Que vai acontecer? E o café ele vai exatamente seguir esse aumento, né? Então, vou imaginar lá o café que era 20, eu vou botar mais 4,18, o quilo do café vai estar valendo R$20,84 daqui a um ano. Você consegue comprar os mesmos 5 quilos de café? Não. Não. Você vai ter que precisar de quanto? R$20,84 vezes 5, você vai precisar de R$104,20 ou os R$104,18. Tá? Ficou claro essa ideia da inflação? Né? Então, a gente tem esse elemento. Então, beleza. Então, se eu não ganhei, se esse aqui foi o meu ganho aparente, eu tenho que apurar o meu ganho real. Então, pensando monetariamente, meu ganho aparente é R$13,75, mas o meu ganho real é R$9,57. Como é que eu faço esse equacionamento? O que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer exatamente o que a gente fez lá. 1 mais I real é igual a 1 mais I aparente dividido por 1 mais I de inflação. Tá? Então, quem seria aqui no nosso caso? Eu teria... eu já vou deixar o IR em evidência. Tá? Então, vai ser essa fração aqui menos 1, que eu já vou jogar para lá. Então, ficaria o seguinte, ficaria IR é igual a 1,1375, que é 1 mais a taxa aparente, que é a Selic, dividido por 1,0418 menos 1. Quando eu fizer essa conta aqui, a gente vai chegar 1,1375 dividido por 1,0418 menos 1, eu vou chegar num valor de 0,0917, que daria 9,17. Pode falar. A tela está compartilhada. Ah, desculpa. Vamos lá, deixa eu descompartilhar. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Tá? Então, fica dessa forma aqui, né? 9,17. Tá? E aí, esse aqui é o meu ganho percentual, né? Da inflação. Tá? Ou, o que eu também posso fazer aqui para chegar mais ou menos aproximado neste valor? Tá? Se vocês repararem aqui, qual foi o nosso ganho real monetário? R$ 9,57, que a gente acabou aqui de mostrar aqui para vocês. Tá? Esses R$ 9,57, ele vai ser em relação a quem? Em relação a 100 ou em relação ao valor inflacionado? Em relação ao valor inflacionado. Então, é a mesma coisa de eu pegar R$ 9,57 dividido por 104,18. Tá? Se eu fizer essa conta aqui, a gente vai chegar num valor aproximado 9,57 dividido por 104,18, que a gente vai chegar no valor aproximado a 9,18. Tá? Lembrando que teve uma pequena divergência aqui por conta do arredondamento. Tá? Então, só para vocês terem essa noção, para vocês entenderem a origem do cálculo. Mas, vamos dizer assim, de forma prática, para avaliação, eu sabendo isso aqui já resolve aí a nossa questão. Tá? Tranquilo? Quem perguntou aí sobre inflação, ficou claro?
Perfeito. Tá? E aí aqui eu mostrei aqui um exemplo numérico, né, de cálculo para vocês entenderem a relação. Então, eu peguei os R$100, em um ano ele cresceu 13,75, então ele foi para 113,75. Esse aqui é o ganho aparente, né? Então eu tenho lá 13,75, que é o aparente. Só que eu tenho a inflação. Então, na verdade, o que aconteceu? Esse 100 aqui, ele não é 100. Ele virou o quê? 104,18, porque é a minha inflação. Então, na verdade, o meu ganho real é exatamente essa diferença de 9,57. Esses 9,57 eu vou fazer o cálculo em relação ao valor inflacionado, 104,18, que deu 9,18. Se eu equacionar com a fórmula, a gente vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, era mais ou menos isso para não ficar aí a dúvida em relação a isso. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Já são 10h12, né? Estou aqui cheio de fome, cheio de sede, que eu vi já direto. Tá? Mais alguma última pergunta? Não. Tá perfeito, professor. Então tá bom. Mais alguém? Tudo certo? Eu vou... Pode falar, Luiz Fernando. Professor, boa noite. Boa noite. Não tem a ver com a matéria que eu estou acompanhando aqui, tá tudo certo. A minha dúvida é sobre aquele ponto extra que o senhor deu nos cursos que a gente fez. Já foi dado. Aí ele é na AD, né? Ele é na AD. Entendi. Ele é na AD. É aquilo que eu coloquei no vídeo lá. Se tu tirou 9 na AD e fez o curso, ficou com 10. Sobrou. Se tirou 10 e fez o curso, como diz pai e mãe antigamente, não fez mais do que sua obrigação. Não, ganhei o conhecimento. Fica tranquilo. Isso aí. É claro que tudo é levado em consideração no tribunal. Então, é aquele 5,9 de média que ficou, vou ter que fazer a P3. Aí, se eu olhar lá, fez as ADs, fez os cursos, mas os cursos não foram aproveitados, talvez aquele 5,9 possa virar um 6 e a pessoa não precisa fazer a P3. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente não tem como atribuir isso na AP. Tá, Luiz Fernando? Beleza. Helena tinha perguntado alguma coisa, só para a gente finalizar? Eu ia perguntar sobre isso, sim. Se existiria alguma chance de ser considerado na AP. Não, na AP não. Aquele valor é só para as ADs mesmo. Tá? Gente, eu vou finalizar aqui a gravação. Vou finalizar aqui. Espera aí. Não era nem para eu ter falado, né, gente? Senão vai ficar na gravação.